estamos aqui reunidos para juntos adorá-lo, render louvores, bendizer o seu santo nome, pois o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Convido os amados nesse instante a inclinarem suas cabeças, fecharem os seus olhos e juntos elevarmos ao nosso Deus e ao nosso Pai uma palavra de oração. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, bendizemos o teu santo nome, pois o Senhor é bom, pois a tua misericórdia, ó Deus, dura para sempre nas nossas vidas. Por essa razão nós te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, de termos saído dos nossos lares. Alguns vieram, ó Deus, direto do trabalho para estarmos aqui juntos, unidos, ó Deus, e reunidos como tua igreja, com o propósito de te adorar, de bendizer o teu santo nome, de glorificar o teu santo nome, de reconhecer, ó Deus, as dádivas recebidas da divina mão, bem como também apresentar a ti, ó Deus, os nossos pedidos, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos e aprender mais, ó Deus, nesse lugar que foi edificado para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Sê conosco nessa noite, ó Deus, que tudo que aconteça nesse recinto seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Façamos todos a leitura do introito bíblico que encontra-se no texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Todos juntos? Mas vós, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o nome do nosso Deus, do nosso Pai. Nesse instante, eu convido aqueles que podem e desejarem se colocar de pé, e nós seremos elevados nesse instante em um momento de louvor e adoração, com o ministério de louvor, onde teremos a oportunidade de abrir os nossos lábios e louvar ao nosso Deus através de cânticos espirituais. Isso. Som. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Louvemos e adoremos ao Senhor. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, mais de ti, mais de ti. Clama ao Senhor essa noite. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que
Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mas de ti, teclado. Mais de ti, menos de mim, Senhor, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, aleluia. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia. Quantos querem mais do Senhor nessa noite? Diga glória a Deus, diga aleluia. A palavra do Senhor fala lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Amém? O Senhor Jesus fala isso para nós que somos igreja. Muitas vezes, em algumas atitudes, deixamos o Senhor fora do nosso relacionamento, do nosso negócio. E essa noite nós vamos declarar que nós somos casa do Senhor e que Ele tem liberdade na nossa vida. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluias. Declare. Tens liberdade
aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, Senhor, declara isso. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. O teu perdão é completo, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Fique à vontade, Senhor, para mudar as coisas de lugar na nossa vida. Porque o Senhor sempre seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Vamos continuar adorando e dizendo: Senhor, eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Nós queremos mais de ti. Aleluia, declare isso. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito Santo, declare isso. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes
encha-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, Aleluia. Ao Deus da minha vida. Ele me compreendeu, que me compreendeu. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Sem nenhuma explicação. Glória a Deus. Eu adorarei, eu adorarei Ao Deus da minha vida. que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito Santo, Espírito, vem sobre nós, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Feche seus olhos, igreja, e comece a clamar ao Senhor nessa noite. Comece a pedir para que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas e se manifeste com os seus dons sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Nós não queremos apenas sentir a Tua presença, não queremos apenas correr na Tua presença, mas nós queremos andar contigo, Espírito Santo de Deus, para que nós não possamos cumprir as concupiscências da carne. Nós queremos andar no Espírito Santo, porque quando andamos, aleluia, nós damos um passo de cada vez. Nós não vamos à frente nem atrás do Espírito Santo de Deus. Nós andamos lado a lado e as nossas atitudes, as nossas ações serão mudadas quando de fato andarmos com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Espírito Santo! Espírito, que desce como fogo. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Vem sobre nossas vidas. Vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Amém, amém. Os amados podem sentar. Façamos todos a leitura responsiva, conforme transmitido no nosso data culto. Em Ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Vamos lá de novo esse texto? Alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Amém. Gostaria nesse instante de passar a palavra para os irmãos, aqueles que desejarem agradecer uma bênção recebida, uma dádiva alcançada, ou apresentar um pedido de oração.
Nossa irmã Alcione. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor, né, por Ele estar no controle das nossas vidas, né, por nos amar, ter misericórdia de nós, né. Quero pedir oração pela minha família, né, pela igreja, né, pelo seu ministério, pastor, também, que seja uma bênção, né. Que Amém. o Senhor continue lhe capacitando, né, e que o Senhor venha cada vez mais, né, edificar nossas vidas, né, para que possamos dar continuidade ao trabalho também, né, que o Senhor começou e vai continuar nos orientando, né. Amém. Nossa irmã Margarete Siqueira. Graça e paz, irmãos. Amém. Agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus porque estou aqui no centro da vontade dEle. Eu quero pedir oração aos irmãos por mamãe, ela pegou uma gripe. Tenho a impressão que não é Covid, ela não fez coisa não, mas ela está só gripada, não está tendo febre, não está sem paladar, está se alimentando direito. Mesmo assim, eu peço oração aos irmãos para que ela seja curada logo dessa gripe. Amém. Mais alguém deseja fazer um pedido ou agradecimento? Nosso irmão Esron Jairo. Queria agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. E queria pedir oração, três pedidos de oração, né? Eu queria pedir oração pela família pastoral, né? Pastor Márcio, Edivane e Levi, para que eles sintam paz nessa decisão que Deus chamou para a vida deles, né? Queria pedir oração pela comissão que foi levantada. A maioria dos irmãos estavam aqui, sabe o que eu estou falando, na segunda-feira. Pedir oração por esses irmãos e pedir oração pelo o próximo pastor que vai assumir a nossa igreja, né? E para que Deus possa estar levantando também, esse pedido desse próximo pastor, para que Deus possa estar levantando também pessoas aqui no nosso meio, porque Deus ele distribuiu os seus dons sobre toda a igreja, né? Então, existem pessoas aqui que têm o dom, têm o chamado e ainda não foi despertado, né? Para que Deus possa também estar levantando essas pessoas para ser uma coluna aqui no meio de nós, amém? Então, esses três pedidos, pela família pastoral, pelos irmãos, pela comissão dos irmãos que vão avaliar os pastores e para o próximo pastor que virá para abençoar a nossa vida, amém? Amém. Nossa irmã Anne. Graça e paz, irmãos. Eu queria agradecer as orações em favor da vida de Marta, que eu tanto pedi oração aqui. Amém. Eu queria dizer aos irmãos que ela está muito bem, bem recuperada, que se tudo continuar bem como está, essa semana ela vai ter alta para a glória Louvado de Deus. seja Deus. Então, eu queria dizer aos irmãos que continuem em oração pelas pessoas que se encontram nessa situação, porque o nosso Deus ele é fiel e responde às nossas orações. Deus abençoe. Verdade, amém. Há mais alguém, meus amados? Nosso irmão André, Lucena. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu também gostaria de ser grato a Deus, né, pela minha vida, pela vida da minha família. Graças a Deus, a nossa Heloísa está desenvolvendo aí bem. Graças a Deus. Quantos meses? 6 meses. Eita, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho ela chega. Parabéns. Aí eu vou lhe dar um conselho que Edson me deu, Edson Júnior. Oi? Durma muito. Durma bastante. Júlia se apegou nessa dica Não é, aí de um André? jeito. Edson, daqui Tá a pouco, dormindo o dia daqui a todinho. pouco ele não vai saber o que é mais dormir. Então, queremos ser gratos. Né? Também, outro dia, eu pedi oração aqui pelo pai de uma colega, da minha colega de trabalho, né? Que fez uma cirurgia, um processo de cirurgia na cabeça, né? Mas, graças a Deus, ele já recebeu alta, né? E já está em casa se recuperando. Então, é fruto da bondade de Deus, né? Sobre nossas orações também.
E que Deus também continue nos abençoando, mas nos dando sabedoria para continuar trilhando esse caminho estreito que nós fomos chamados para trilhar. E pela misericórdia e graça dele, nós temos sendo sustentados, né? Pelo Espírito Santo de Deus. É verdade. Ah, mais alguém que deseja agradecer, fazer? Nossa irmã Tassiana. Paz do Senhor, igrejas. Amém. Eu quero agradecer a Deus, né, pela bondade e misericórdia dele, por sua graça sobre nós. Quero agradecer também a Deus, porque eu acho que é um milagre. A minha tia ficou boa, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus pelos problemas todos que ela tem, né? Ela já tem problema no pulmão, problema de circulação por conta de ser fumante. E ela estava com pneumonia, com bolha no pulmão, na préula, né? Na préula, que é muito sério também. E Covid atestou no exame do cotonete de sangue. E graças a Deus ela está bem, está boa. Glória a Deus. E eu peço oração por Jane, a minha irmã. Agora é ela que fez o teste Covid, está esperando o resultado, mas ela está bem, né? E quero agradecer que a tia do meu menino, de Tiago, ela estava grávida, teve um neném prematuro, atestou para Covid, eu coloquei no grupo das mulheres. É Lucas, o bebê. E todos os dois ficaram mais de uma semana internados. Ela teve alta ontem, mas o menino ainda não saiu. Ele está com problema na respiração, então está na UTI ainda. E eu peço que continue orando, né, por ele, que é de alegrar nossos corações, né, que Deus tem ouvido nossas orações e tem cumprido, né, a vontade dele. Amém. Né? Amém. Há mais alguém? Peço as orações dos amados em favor da minha mãe, né? Ela segue hospitalizada, acho que há quase 20 dias já no Hospital da Restauração. Estava marcado novamente a cirurgia para ontem, mas mais uma vez, né, desmarcaram. Foi a segunda vez que marcaram a cirurgia. Ela ficou de jejum, preparada, né, já pronta para entrar no bloco cirúrgico, mas não entrou, né? Foi cancelado pela segunda vez. E eu não sei se agradeço, não sei se lamento, mas eu sei que Deus está no controle de tudo e tudo acontece da maneira que tem que acontecer, porque Deus é sempre bom em tudo que faz e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu prefiro acreditar que o fato dela não ter entrado possa de alguma maneira ser para o nosso bem. Né? Algumas pessoas entraram, fizeram um procedimento cirúrgico das mais diversas variedades de tumores e também vieram a falecer, outras melhoraram. Né, mas ela fica naquela tensão, né, ela se submeteu a um processo preparatório para a cirurgia na terça-feira à noite, né, passou mal, teve que ir para a área vermelha, mas graças a Deus, né, durante a madrugada voltaram ela para o quarto, ela estava melhor, mas ela não estava em estado de fazer a cirurgia. Né, eles preferiram, né, eu creio que o fato dela ter passado mal na noite anterior foi o motivo pelo qual eles cancelaram. Né, eles não dão muita explicação sobre isso, né, simplesmente vem alguém dizer e você não vê o médico que ia de fato fazer o procedimento. Mas o fato dela ter passado mal na noite anterior, ter ido para a ala vermelha, né, o estado que ela estava, né, durante todo o dia de ontem, eu acho que de fato era melhor de fato que ela não tivesse ido para a mesa de cirurgia, pelo jeito que ela estava. Então eu peço que os irmãos continuem orando para que Deus possa fazer a sua vontade na vida dela, na vida da nossa família, e que se for para fazer a cirurgia, que ela possa voltar, né, voltar bem. Durante a semana passada teve um médico que disse que não havia necessidade de fazer a cirurgia, né? A gente ficou até otimista, porque disse, não, o tumor é pequeno, não há necessidade, talvez o fato da cegueira não estar relacionado ao tumor, mas aí veio outro médico e disse, não, tem que fazer, né? Mesmo sem estar relacionado o tumor à cirurgia, à cegueira, mas mesmo assim é necessário fazer essa cirurgia para retirar desse tumor. Então que os irmãos estejam orando. Que os irmãos estejam orando pela família da nossa irmã Elaine Magélia, né? Durante essa semana ela perdeu a sua tia e que Deus possa estar consolando a sua família. E se você orou durante a semana, ligou, mandou mensagem, que você possa continuar fazendo para que Deus possa estar consolando o coração, né, de todos os familiares, sobretudo aqueles mais próximos, né, os filhos, marido. Nós não sabemos como é que era a conjuntura social dessa tia da nossa irmã Magélia, mas certamente é aqueles mais achegados que sofrem mais a dor da perca. Então que os irmãos possam estar orando para que Deus possa estar consolando essa família. Peço que os irmãos estejam orando pela vida do pai do pastor Nagel, né? O pai do pastor Nagel, se não me falha a memória, já tem mais
de 80 anos, né, e ele encontra-se na UTI nesse momento. E eu peço que os irmãos estejam orando pela sua vida, né? Foi um problema cardíaco e que Deus possa estar estendendo as suas mãos poderosas sobre ele, bem como a família também do pastor Nagel, que encontra-se um pouco enfermo. Peço também que os irmãos estejam orando pelo pastor Samuel Câmara, né? Hoje, né, o secretário executivo da Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco, ele, de certa forma, trouxe um choque de realidade, onde ele apresentou o número de pastores falecidos aqui no estado de Pernambuco por Covid. Né? E, às vezes, as pessoas imaginam, né, que o fato de a pessoa ser pastor, né, é uma função privilegiada, né? As pessoas, às vezes, imaginam assim, né, das igrejas grandes, das igrejas pequenas, né? As pessoas imaginam que, de uma forma ou de outra, o pastor é um cargo privilegiado, né? O cara quase, né? Aqueles até que imaginam que o pastor não faz nada, né? O pastor nem trabalha, né? O pastor nem trabalha, né? Ele nem trabalha. E 16 pastores aqui no estado de Pernambuco, só batistas, morreram de Covid-19. Né? Apenas um morreu de acidente e outro de problemas cardíacos, o restante todos de Covid-19. Então, é um número que mostra, primeiro, que os pastores batistas não estão parados e não ficaram em casa de alguma maneira. A maior parte deles ainda continua fazendo alguma coisa, dando assistência ao seu povo, e nessa assistência acabam, né, contraindo e vieram a óbito. No momento que nós estamos agora, né, um dos pastores que eu entendo, né, praticamente quase da minha idade, não sei se é mais novo, não sei se é mais velho, mas se for é coisa de 3, 4 anos de diferença, está na UTI em um estado grave, o pastor Samuel Câmara. Pastor Samuel Câmara, nós já tivemos orando pela vida dele a semana passada, é o pastor daquele quarteto que, vez ou outra, vem aqui conosco, né, o Quarteto Peniel. Né, o quadro dele, essa madrugada, se agravou um pouco, ele está entubado, a esposa dele estava com Covid, a mãe acabou contraindo Covid, mas a mãe está em casa, está bem, a esposa dele hoje saiu do hospital, né, a filha dela foi lá pegar ela, e ela mandou um áudio que foi colocado no grupo dos pastores, emocionante, onde ela lamenta, né, não estar trazendo o pai dela para casa. Né, os rins estão parando, né, e isso mostra um sinal de que o quadro está se agravando, mas nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus do milagre. Né, o pastor Samuel Câmara é o pastor da Igreja Batista da Tacaruna, e é um dos pastores que tem se dedicado muito no estado de Pernambuco. Né, ele é o responsável na nossa convenção de ir nos campos missionários, de ver a necessidade dos campos missionários, e nos últimos meses era isso que ele estava fazendo. Ele estava visitando os campos missionários no Agreste, Sertão, Alto Pajeú, e outros, na expectativa, na intenção de estar levando cesta básica, assistência, medicamento, tudo aquilo que era necessário. Né? A função dele na convenção é essa. Ele é coordenador de um projeto chamado AME, que é justamente o projeto da convenção responsável por missões estaduais. Então, peço que os irmãos estejam orando pela vida dessa família, orando pela vida desse pastor tão jovem, né, da minha idade, né, o pastor Samuel Câmara, né, olhando por essa filha que tanto ama, né, e que, quase chorando, nesse áudio ela diz, né, que queria tanto poder estar levando o pai dela para casa. Né, e ela implora, né, ela pede que os pastores e que a igreja possa estar orando pela família enlutada. A semana passada nós também pedimos que os irmãos orem pela Igreja Batista do Curado 4, uma grande igreja, certamente a Grace, não sei se o Jairo conhece, mas a Grace certamente conhece. Né? A Igreja Batista do Curado 4, ela mantém o trabalho, inclusive, lá em Irajaí. Ela é uma das igrejas que mantém o trabalho de Irajaí. A igreja de Irajaí, Guaraci, Queimada Nova, Jabitacá, são trabalhos mantidos com a ajuda da Igreja Batista do Curado 4. E a semana passada também o pastor veio a óbito. O pastor presidente daquela igreja faleceu, foi sepultado em Serra Talhada. Essa igreja está sem pastor. Né? Então, como tantas outras igrejas que estão vivendo essa situação. Queria também que os irmãos estivessem orando por mais uma igreja e uma família que está enlutada. Pastor Carlos Alexandre, da Igreja Batista de esqueci o nome agora. Tamarineira, enfim, esqueci o nome da cidade. É uma cidadezinha aqui próximo. Já tivemos a oportunidade de estar lá, nessa cidade, visitando, pregando, inclusive, né, em uma outra igreja. Né, mas ele também faleceu por Covid e foi sepultado hoje
né? A pessoa estava acompanhando no grupo, né, orando, mas infelizmente ele veio a óbito. Então, toda semana praticamente está tendo uma novidade dessa, né, e tem muitos pastores velhinhos, né, tem muitos pastores que são da área de risco, e o pessoal fica às vezes um pouco temeroso. Então, diante disso, né, continua assim alertando, né, fiquem, vigiem, né, não fiquem assim, não imagine que, não, se eu usar máscara, né, se eu me preocupar demais é falta de fé, né, não, é falta de fé, não tem que, Deus está comigo e, né, não vamos agir com prudência, né, a fé não nos faz agir de maneira irresponsável, né, então a fé não nos faz agir de maneira irresponsável. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, né, fica atento aí, vez ou outra, o Aquiles, ele coloca lá no grupo algumas informações, né, dá uma olhada lá e vê a situação geral do nosso estado, o avanço, né, das cepas, essa coisa toda aí que tem fugido do controle, e ore para que Deus possa colocar um fim nessa situação, porque eu acredito que só a mão de Deus para dar um fim nessa situação. Vai vir a vacina, isso, né, mas a gente sabe que de Deus vem a resposta e de Deus vem a cura. Então, eu peço que os irmãos sejam, né, infelizmente, todos esses pedidos de oração, né, a gente fica um pouco assim, meu Deus do céu, né, o que é que está acontecendo? Está acontecendo aquilo que a gente vê, né, todo dia, né, por uma razão ou outra, as pessoas estão indo embora. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. Louvamos a Deus pelo fato da igreja aqui, até agora, né, nenhum de nós partiu, do jeito que começou a pandemia até hoje nós estamos, e vamos orar para continuar assim, né, para que quando passe esse período, haja um grande culto aqui de gratidão a Deus pelo fim da pandemia, né, e o pastor Márcio aqui pregando para a glória de Deus. Amém? Queria que você pudesse fechar os seus olhos e juntos orarmos ao nosso Deus e ao nosso Pai. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós bendizemos ao Teu santo nome, ó Deus, pela certeza que temos que quando nós elevamos a Ti os nossos pedidos, as nossas orações, o Senhor tem estado atento, ó Deus, às nossas súplicas, às indagações da nossa alma, ó Deus, e nós te apresentamos todos, ó Deus, os agradecimentos que foram feitos, todo gesto de gratidão, ó Deus, e tantos outros, ó Deus, que não foram expressos com os seus lábios, mas que há um sentimento de gratidão em nossos corações. Te somos gratos pela maneira que o Senhor tem nos sustentado, te somos gratos pela maneira que o Senhor tem suprido as nossas necessidades, te somos gratos por termos chegado aqui nessa noite, ó Deus, te somos gratos pela Tua palavra que está diante de nós, te somos gratos pelo privilégio, ó Deus, de estarmos com as igrejas abertas, e mesmo, ó Deus, estando funcionando em horários, ó Deus, tão desconfortáveis, que de certa forma causam um desconforto à estrutura pré-estabelecida do nosso tempo, ó Deus. Mas nós te louvamos, ó Deus, por esse privilégio de termos as igrejas abertas, de podermos termos cultos presenciais e de estarmos aqui te louvando, te adorando e te pedindo, ó Deus, pelas bênçãos que cada um aqui nessa noite pediu. Peço que o Senhor esteja visitando as famílias enlutadas, que o Senhor esteja derramando as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre todos aqueles que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor visite, ó Deus, o irmão Dema, o irmão Aldemar, ó Deus, pai da nossa irmã Elane, ó Deus, que teve um mal-estar, ó Deus, no final da manhã, que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos sobre a vida dele, ó Deus, protegendo, livrando de todo mal e restabelecendo a sua saúde. Abençoa, ó Deus, todas as famílias enlutadas a qual nós apresentamos e tantas outras, ó Deus, de uma forma tal que nós não temos nem como calcular, que têm perdido os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, e estão vivendo agora momentos de dor e de angústia. Estende a Tua poderosa mão sobre eles, ó Deus, traz refrigério à alma, traz através do bálsamo do Teu Espírito o consolo que as nossas almas tanto necessitam. Abençoa aqueles que estão enfermos, ó Deus, de uma maneira poderosa, visita cada um deles, aqueles que foram apresentados aqui nessa noite, ó Deus, vai visitando em nome do Senhor Jesus, restabelece, ó Deus, a saúde, visita aqueles que estão no leito, ó Deus, dos hospitais, ó Deus, protege, estende, dá sabedoria aos médicos e aos profissionais da área de saúde, ó Deus, para que eles possam encontrar a solução, para que eles possam abençoar os Teus servos. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, em áreas difíceis. Abençoa os missionários, ó Deus, os pastores, que têm se arriscado tantas vezes, ó Deus, para que a mensagem de consolo, de paz e de esperança chegue até o coração do Teu povo, ó Deus, chegue ao coração dos famintos, chegue ao coração daqueles que sofrem e padecem, e que também se veem, ó Deus, as suas famílias sofrendo e padecendo. Tem misericórdia da quantidade de viúvas, ó Deus, da quantidade de pais que perderam seus filhos, enquanto esses pais estavam dedicando a sua vida para
a obra, e estavam dedicando a sua vida para o reino, quando não havia vaidade, quando não havia presunção, quando não havia amor ao dinheiro, ó Deus, quando havia a intenção de ajudar e de salvar almas, e que eles acabaram, ó Deus, sendo sucumbidos diante desta pandemia e entrando nessa estatística tão terrível, mas que o teu bálsamo, ó Deus, visite cada família, visite cada filho, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, não permita, ó Deus, que no coração dos filhos dos teus servos que têm dormido, gere, ó Deus, uma revolta contra o Senhor, uma incompreensão, que possa, quem sabe, ó Deus, ser tentado, ó Deus, a se afastar dos teus caminhos, mas que eles possam esperar, ó Deus, naquela expectativa de que a morte não é o fim, de que a ressurreição, ó Deus, virá, e de que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, que não haja, ó Deus, que em meio à tristeza, à dor da saudade, haja a alegria da esperança, de que Jesus nos disse, de que aqueles que creem no Senhor ressuscitarão no último dia, de que Jesus é a ressurreição e a vida, e que essa certeza deve dominar o nosso coração. Te louvamos porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, o Senhor tem sustentado a nossa despensa, o Senhor tem sustentado a nossa igreja, o Senhor tem sustentado, ó Deus, as nossas emoções, o Senhor não tem permitido, ó Deus, que esse desespero tome conta de uma forma tal que venhamos perder o equilíbrio, mas quando aparentemente alguns são tentados, alguns pensam que estão chegando ao fim, o teu Espírito vem e traz sobre as suas vidas renovo, traz sobre a sua vida refrigério e os ergue, ó Deus, para que eles continuem caminhando, louvando e te adorando. Abençoa todas as famílias aqui representadas, Pai, o Senhor sabe o que cada um necessita, o Senhor sabe, ó Deus, o desejo da alma de cada um, o Senhor sabe o que cada um anela, e em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe de fato aquilo que é melhor para cada um de nós. Responde, ó Deus, as nossas orações e as nossas súplicas, não baseado, ó Deus, nos nossos méritos, na meritocracia, porque nós não merecemos, mas pela tua graça, pela tua maravilhosa graça. Responde as nossas orações, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em o nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Façamos todos a leitura do momento de dedicação de bens e vida, onde temos a oportunidade de, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, trazermos e contribuirmos para a manutenção da casa do Senhor, demonstrando assim a nossa fidelidade, demonstrando assim a nossa gratidão ao nosso Deus e ao nosso Pai. Todos juntos façamos a leitura desse belíssimo texto. Tu és o meu Deus, eu te renderei graças. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Renderei graças ao Senhor, pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Amém? Louvemos ao Senhor. Fiquemos em pé, irmãos, mais uma vez, e louvemos firme nas promessas do cantor cristão, hino 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vidas, tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme,
firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade eu gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Só as mulheres. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Só os homens, firme. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Todos juntos, firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oremos. Justo e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, diante de Ti, nós colocamos esses dízimos e ofertas, Pai, que foram depositados aqui no Teu altar. Tu sabes, Pai, do que a nossa igreja necessita, Tu sabes o que cada um aqui necessita. Abençoa aqueles, Pai, que puderam ofertar, aqueles que não puderam. Tu sabes de todas as coisas, continua abençoando e dando condições para que possamos nos manter. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo de número 16. Logo após a bênção apostólica, nós temos algumas instruções para dar para os irmãos e aqueles que eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem ficar atentos, né, a essas instruções. Então, depois da bênção apostólica, permanece 2 minutinhos para a gente dar algumas instruções. 1 Crônicas, capítulo de número 16, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo de número 12. 1 Crônicas, capítulo de número 16, do verso 7 ao verso de número 12. Nós vamos falar um pouco sobre gratidão na noite de hoje. Amém? Mas, pastor, nós falamos de luto, nós falamos de percas, né? Nós falamos de aflição, né? Nós falamos de tantas coisas tristes que têm acontecido, né, no Brasil e no mundo, né, no nosso estado, na nossa cidade. Né? Temos passado por tantas situações difíceis dentro dos nossos lares. E nessa noite a proposta é falar sobre gratidão. É algo que nos desafia dia após dia a termos essa visão, a termos essa intenção no coração de poder ser grato em todas as coisas ao nosso Deus e ao nosso Pai. O texto assim nos diz a palavra do nosso Deus. 1 Crônicas, capítulo 7, do verso 1 ao verso número 12. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome,
Alegre-se o coração nos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos prodígios e do juízo dos seus lábios. Amém? Oremos nesse instante. Maravilhoso e eterno Pai, bendizemos por tua palavra, escrita e lida nessa noite. Te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo ao transmitir a tua palavra aos nossos corações. Que essa palavra produza no nosso coração consolo, edificação e exortação, pois esse é o propósito da tua palavra pregada. Que assim seja, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, João Jairo. Meus queridos, nós temos aqui a oportunidade de estarmos diante de um texto maravilhoso, instrutivo, onde nós temos aí uma ação, uma atitude do homem de Deus chamado de Moisés, onde ele, como rei de Israel, como líder de Israel, ele decide, ele toma a decisão, a iniciativa de convocar Asaf para o ministério do louvor. Esse é o primeiro momento que nós vemos aí o rei tendo essa iniciativa de poder traçar esse ministério, de chamar Asaf como que um ministro de louvor naquela época, com a expectativa de conduzir os seus irmãos em cânticos de louvor ao nosso Deus e ao nosso Pai. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é de que pesava sobre Asaf e sobre seus irmãos essa responsabilidade de produzir cânticos, essa responsabilidade de conduzir o povo em uma sincera adoração ao nosso Deus e ao nosso Pai, Criador de todas as coisas. É interessante que a atitude do Davi nos mostra de que, apesar de Deus estar interessado em ouvir o louvor de toda a nação de Israel, apesar de Deus ter o interesse de ouvir toda a nação clamando pela presença de Deus, louvando e exaltando as maravilhas dos seus feitos, os seus sinais, os seus prodígios, a sua grandeza, a sua santidade, a sua misericórdia, a sua piedade, o seu perdão, apesar de Deus ter interesse de que toda a nação pudesse levar cânticos de louvor a Deus, ele separou para si homens específicos com um propósito específico. E isso nos mostra, meus queridos, que também nos dias atuais Deus continua agindo dessa mesma maneira. Deus agiu no passado dessa maneira, chamando pessoas específicas para uma obra específica, e Deus continua também chamando pessoas específicas para uma obra específica nos nossos dias. E o que nos chama a atenção é que pesava sobre Asaf. Não adiantava nenhum outro homem naquela época que talvez até imaginasse que tivesse dentro daquele perfil, né, imaginar que deveria ocupar aquele lugar, que estava de alguma maneira sendo rejeitado por Davi, pelo fato de Deus ter chamado Asaf. De maneira alguma. Né? Não havia porquê as pessoas ao redor de Asaf sentiam esse sentimento. Davi não estava desprezando as outras pessoas, Davi não estava rejeitando as outras pessoas, mas Davi estava chamando Asaf para aquele ministério, porque existem pessoas específicas para obras específicas, existem pessoas específicas para tarefas específicas, e Deus chama as pessoas, cada qual com um plano, e Deus tem um plano para cada um de nós, mas Deus tem um plano para cada pessoa, e esse plano necessariamente não precisa ser igual ao do outro. Deus tem um plano diferente para cada um de nós, mas esses planos diferentes, essa função diferente que pesa sobre cada um de nós, resulta tudo para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. O fim de toda chamada de Deus, o fim de toda vocação de Deus, deve resultar a honra e a glória do próprio Deus. A honra e a glória não está naquele que louva, não está naquele que canta, não está naquele que prega, não está naquele que constrói, não está naquele que faz alguma coisa para o reino de Deus, aquele que evangeliza, aquele que é missionário, aquele que é pastor, aquele que é reverendo. A honra está em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, da maneira que Deus chamou para fazer, tendo a motivação certa para o louvor e glória do seu santo nome. É essa perspectiva, é esse mesmo desejo que habitava no coração do apóstolo Paulo. Por essa razão, naquele texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31, a palavra de Deus vai nos dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então não importa o que nós estamos fazendo, nem onde estamos fazendo, o que importa é que se a motivação do nosso coração é para a honra e glória do nome do Senhor. E Davi nos mostra, meus queridos, que Asaf, bem como seus irmãos, foram chamados para celebrar hinos.
e para celebrar hinos ao Senhor, para elevar cânticos espirituais, para levar a nação de Israel a um período de adoração, de quebrantamento. Era importante, e isso nos mostra que era importante a construção de hinos, a elaboração de hinos. Era importante o entendimento de Davi, era que havia uma importância na adoração, que havia uma importância no culto, os cânticos de celebração ao nosso Deus. Ele queria manter vivo, através dos cânticos, algumas verdades. Verdades essas que eles aprendiam através da liturgia das suas reuniões realizadas no templo. Ele aprendia dessas verdades quando sentava em casa e ensinava aos seus filhos. A Escritura nos diz que sobre a casa daqueles que eram hebreus, do povo de Israel, havia uma lei estipulada por Moisés, de que pesava sobre os pais a responsabilidade de ensinar as verdades da lei aos seus filhos. E a Escritura vai nos dizer que zelosamente esses pais procuravam cumprir as instruções de Moisés, de inculcar, como o texto nos diz, na cabeça dos seus filhos a lei de Deus, as verdades do Evangelho. Isso fica registrado ao menos em 6 passagens diferentes. No próprio Moisés mostra a preocupação dele de que a nação de Israel tivesse o objetivo de não se esquecer que a sua casa deve ser uma extensão, deve ser um polo de ensino das leis de Deus, de que pesava sobre a responsabilidade dos pais essa tarefa, de conduzir os filhos a conhecer a verdade. Mas não bastava apenas eles conhecerem a verdade, de conhecer acerca das grandezas de Deus, exposta nas reuniões do templo, nas reuniões do tabernáculo, nas reuniões, nas grandes celebrações das festas anuais que haviam sobre a nação de Israel, ou nas reuniões aos sábados. Ele não mostra apenas, através dessa passagem, de que a intenção dos cultos familiares, das reuniões familiares, onde a palavra de Deus era ministrada, era maravilhoso, era útil, mas ele também vai mais além. Mostra-nos o texto que ele desejava que os hinos que eles fossem cantados também respirasse conhecimento. Ele mostra, meus queridos, que a intenção da elaboração daqueles cânticos segue algumas instruções, e de que esses cânticos deveriam proclamar e anunciar as maravilhas do Senhor. Não eram qualquer hinos, não eram qualquer músicas, não eram qualquer canções, mas eram canções que exaltassem ao Senhor, que glorificassem ao seu santo nome, que enaltecessem ao seu santo nome. E ele desejava que isso estivesse vivo no coração da nação de Israel. E ele mostra, meus queridos, que esses cânticos espirituais, que essas melodias que deveriam ser cantadas na nação de Israel, deveria ser expressão da minha gratidão a Deus. Expressão da minha gratidão a Deus. Ele vai chamar os irmãos, vai dizer: vocês vão celebrar com cânticos ao Senhor, e agora ele vai instruir aos irmãos de que aquele momento de louvor, de adoração, que tem o objetivo de louvar a Deus, de exaltar a Deus, de demonstrar a nossa adoração a Deus, ele também tem o objetivo de demonstrar ao Senhor a nossa gratidão. É um sentimento de rendição diante de Deus e de reconhecimento das bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Ele mostra, meus queridos, que a composição daqueles cânticos, que a intenção de chamar aqueles irmãos pela primeira vez, quando eles são convocados com aquela tarefa, era de que pudessem manter viva aquelas canções, manter viva aquelas verdades acerca de Deus, e que essas verdades deveriam produzir no coração da nação de Israel um sentimento de gratidão por tudo quanto Deus havia feito. E aí ele vai mostrar, meus queridos, algumas razões pelas quais nós podemos observar que nós precisamos ser gratos a Deus. Ele vai enumerar algumas razões pelas quais nós podemos trazer em memória sobre algumas características daqueles que são gratos a Deus. E a gratidão é um sentimento que está quase em extinção nos nossos dias. É muito difícil você imaginar, você conhecer alguém que seja de fato grato. Nós nunca conhecemos ao certo, porque nós não conhecemos as pessoas em profundidade. Por mais que você possa caminhar, por mais que você possa dialogar, por mais que você possa ter amizade de longos anos, ainda assim, nós só conhecemos o outro em parte. Nós não conhecemos o ser por completo. Por mais que você case com a pessoa, passe a dormir na mesma cama, construa família, tenha filhos, netos, e construa uma vida juntos, ainda assim você não vai conhecer plenamente o outro.
haverá sempre uma parte que você vai desconhecer. Não é à toa que, vez ou outra, as pessoas acabam se surpreendendo, e muitas vezes surpreendendo de uma forma negativa, né? E outros de uma forma positiva. Eu nunca imaginei, né, que ele fosse capaz de fazer esse gesto de amor, esse gesto de carinho comigo, nunca imaginei, né? Ele sempre foi tão durão, né? Ela sempre foi tão assim, fria, né? E de repente fez um gesto de amor, de afeto tão grande, né? Mas na maior parte das vezes, né, são surpresas tristes, né? Eu nunca imaginei que ela fosse capaz de fazer algo dessa natureza, né? Eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer algo comigo, depois de tantos anos juntos, depois de termos construído uma vida, termos filhos, termos netos, né? Depois de tudo que nós construímos, ele me surpreender com uma notícia tão triste, né? Com uma atitude tão terrível quanto essa. Infelizmente, as pessoas acabam retribuindo muitas vezes o sentimento de carinho, de afeto, de lealdade, de cuidado, de zelo, de proteção, com a ingratidão. Com pouco tempo, no relacionamento de amizade, no relacionamento de patrão e empregado, no relacionamento entre os irmãos na igreja, no relacionamento de pastor com ovelha, de ovelha para com o pastor, mas também na família, entre irmãos, entre pai e filho, entre marido e mulher, também acontece isso. E nós não estamos falando nenhuma novidade, porque nós somos seres mortais e entendemos muito bem que, infelizmente, a ingratidão faz parte da nossa vida. Mas o Senhor nos convida a sermos gratos. E ser grato nos nossos dias é andar contra a correnteza, é nadar contra a maré, né? Ser grato nos nossos dias é entrar na contramão do mundo, onde o objetivo apenas é satisfazer a sua própria vontade, é satisfazer o seu ego, né? É ir em busca das suas conquistas pessoais, sem ter, em momento algum, critério da gratidão pelas pessoas que passaram ao seu caminho. As pessoas ingratas, elas têm a capacidade de destruir as pontes que elas mesmas precisaram passar. Mas com isso, elas estão destruindo as pontes lá na frente, que um dia ela vai precisar passar. Aquelas pessoas que são ingratas, elas alimentam no coração, o sentimento do coração é como um campo, né, como uma terra dura, cheio de pedregulhos, onde dificilmente germinará alguma coisa boa, porque um coração ingrato não reconhece não apenas o bem que lhe foi causado pelas pessoas ao seu redor, seja amigos, seja igreja, seja marido, seja mulher, seja os filhos, seja os pais, mas também não vou reconhecer, acima de qualquer outra coisa, a ação de Deus na sua vida. O ingrato, ele vai achar que conseguiu chegar aonde chegou por causa dos seus próprios méritos. O ingrato, ele vai imaginar que chegou onde chegou por causa do seu próprio esforço, por seu esforço pessoal, por causa do suor do seu rosto, por causa das horas dedicadas na construção do seu futuro. E vai colocar Deus de lado dessa história. Ele vai imaginar que ele é o autor da sua vitória. Ele não vai ter a coragem e a ousadia de tributar a Deus todas as suas conquistas e todas as suas vitórias. E Deus nos convida, através da sua palavra, a sermos humildes o suficiente para dizer: foi o Senhor quem fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O Senhor nos convida, dia após dia, a termos um coração agradecido, até mesmo pelo pão de cada dia. Não é assim que Jesus ora? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, né? E ele agradece pelo pão nosso de cada dia, é pelo pão nosso de cada dia, aquele alimento que desde aquela época era um alimento barato, onde as pessoas poderiam comprar, adquirir, né? Do rico ao pobre, ao mais humilde, tinha condições de conseguir dinheiro para comprar o pão. E ele vai dizer: as coisas mais simples precisam ser alvo do meu agradecimento a Deus, não apenas as grandes conquistas, não apenas as grandes realizações, mas as pequenas bênçãos que Deus, dia após dia, tem derramado na minha vida, e eu preciso ser grato. O coração ingrato, ela vai esperar viver grandes conquistas e grandes realizações para dizer: eu sou grato a Deus pelas coisas que eu tenho, né, pelos bens que eu possuo, pelos diplomas que eu consegui, né, pelos bens que eu acumulei, pelas contas no banco, né, por tudo que eu consegui e que o ladrão pode roubar, que a traça pode corroer e que o ferrugem, né, que a traça pode comer e que o ferrugem pode corroer. Mas a ingratidão, elas acabam nos isolando nesse campo, onde nós nos achamos autossuficientes. Mas Deus nos convida a reconhecer de que nós precisamos ser gratos.
as pessoas que passam pela nossa vida, e nós precisamos ser gratos ao nosso Deus. Quando Davi instrui Asaf aos seus irmãos, ele convoca aqueles irmãos pela primeira vez a celebrarem com hino o Senhor, a fazerem uma grande festa e a cantarem cânticos, salmos espirituais ao Senhor, e que esse salmo deveria trazer em memória tudo quanto Deus fez, deveria gerar no coração deles um sentimento de gratidão. E aí ele vai evidenciar, meus queridos, alguns motivos, algumas razões e qual a atitude que há no coração daqueles que são agradecidos a Deus. Observe no versículo 8 que ele vai dizer: rendei graças ao Senhor, invocai ao seu nome. Que coisa maravilhosa, é quando nós entendemos e que as bênçãos que nós acumulamos, que as dádivas que são derramadas na nossa vida, é fruto da bondade e da misericórdia do Senhor. Agradeça às pessoas que estão ao seu redor, agradeça às pessoas que de alguma maneira foram bênção na sua vida e estão sendo bênção na sua vida, mas agradeça a Deus acima de qualquer outra coisa. Haja no seu coração o sentimento de: Senhor, muito obrigado, muito obrigado, eu te sou grato pelo ar que eu respiro, eu te sou grato pela cama que eu durmo, eu te sou grato pela água que sacia a minha sede, eu te sou grato pelo pão que mata a minha fome, eu sou grato pela casa em que me abriga, eu sou grato pelo cobertor que me aquece. Agradeça a Deus, não deixe de agradecer a Deus. Quanto mais nós agradecemos a Deus pelas pequenas coisas, nós conseguiremos enxergar como de maneira grandiosa o Senhor tem suprido a nossa vida no todo. E a Escritura nos mostra, meus queridos, que aqueles que invocam o nome do Senhor e que têm um coração agradecido ao Senhor, Ele precisa fazer conhecido entre os povos. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Aqueles que são agradecidos ao Senhor não guardam para si os seus testemunhos, não guardam para si as suas realizações. Aqueles que de fato são agradecidos ao Senhor têm prazer de anunciar, têm prazer de proclamar e dizer: foi o Senhor quem fez isso, eu recebi fruto da misericórdia de Deus, o que eu tenho recebido, o que eu tenho vivido é fruto da graça de Deus na minha vida, é fruto da misericórdia de Deus na minha vida, é fruto da bondade de Deus na minha vida. Eu não sou digno, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pó, mas o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, tem nos amparado, tem nos sustentado, tem nos abrigado. Se o Senhor está conosco, e o Senhor tem estado conosco, tem nos feito suprir as nossas necessidades, nesse ano de crise, nesse ano de aflição, nesse ano de luto, nesse ano de tantas percas, até aqui nos ajudou o Senhor. A nossa alma precisa ser agradecida, o nosso coração precisa ser repleto de alegria, e as pessoas ao nosso redor precisam saber que há Deus em Afogados, precisa saber que há Deus em Afogados. Lembra lá do Antigo Testamento, quando disse: olha, o pessoal vai saber que há Deus em Israel, mas o pessoal e o mundo há de saber que há Deus na Ieba, que há Deus em Afogados, que é um Deus forte, que é um Deus poderoso, que é um Deus vivo, que supre as nossas necessidades, que tem nos amparado, que tem nos ajudado e que tem nos feito prosperar em tempo de crise, que nos tem aberto portas em tempo de crise, que nos tem sustentado em tempo de crise, que nos tem feito progredir, prosperar e avançar em um tempo de crise. Quem faz isso? Não é a nossa capacidade, nós não merecemos, não é obra do acaso, não é fruto do acaso, não é sorte, nunca foi forte, é a mão do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que tem suprido as nossas necessidades. É o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que tem aberto portas dentro de porta e nos fazer crescer nas mais diversas áreas da nossa vida. É Deus, não somos nós, é Deus, é Deus, é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo precisa saber que é Deus. Não fui eu, foi Deus. E nós temos repetido uma frase ao longo desse tempo, e sempre vamos repetir: tribute a Deus todas as suas conquistas. Tribute a Deus. Tribute a Deus todas as suas conquistas. Tribute a Deus a casa de praia. Tribute a Deus o trabalho lá na Hyundai. Tribute a Deus lá a oportunidade aí do Aquiles, que está tendo aí na TV. Né? Tribute a Deus, né, a promoção lá, a mudança de figura lá no trabalho do Alex. Né? Tribute a Deus a porta de trabalho do André, né? A porta do trabalho do Dário. Tribute a Deus todas as suas vitórias. Tribute a Deus todas as suas conquistas.
Tribute a Deus, diga, Senhor, foi o Senhor quem fez isso, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. No começo da pandemia, né, o esposo da Jússia, né, o Valdir, né, ficou doente, ficou em quarentena, né, naquele pânico, né, todo mundo com medo, né, ir lá na quarentena, né. Nós poderíamos estar diante agora de uma jovem senhora, mas não, o homem está trabalhando, cheio de saúde, sabe por quê? Não é obra do acaso, é a mão de Deus que ajudou ele a passar por aquele vendaval, e hoje ela sabe que quando sair daqui vai encontrar o seu marido em casa, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. É assim que o Senhor faz, né? E os nossos irmãos da terceira idade, né? E a nossa irmã Célia, nosso irmão de Jean, nossa irmã, né? Sobretudo a irmã Célia e o irmão de Jean, né? Que vem na feira, vai em todo canto, né, com cuidado, mas vai e volta, e o Senhor tem protegido, tem livrado, né, o irmão de Jean frágil na sua saúde, já avançado na idade, né, mas sempre lá com a companheira do lado lá, sempre com a sua Sara do lado lá, apoiando, levando para cima, né, protegendo, cuidando, está aí até hoje. Sabe o que é isso? É a bondade de Deus, a misericórdia sobre a nossa vida, não é obra do acaso, é Deus puro na nossa vida, e que assim continue, para a glória de Deus, é a nossa oração na vida de cada um dos amados. Mas anuncie, diga, Senhor, foi o Senhor quem fez isso, eu tributo a Deus, porque eu sei que foi o Senhor. Dobra o seu joelho na sua casa, não precisa estampar em lugar nenhum, não conta a tua história a ninguém, só conta a tua história a Jesus. O homem solução não tem. Contar a Deus é melhor. Já cantou o Osés de Paula. Mas quem tem que saber, acima de qualquer outra coisa, é Deus. Deus tem que saber, se ajoelhar e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, porque eu sei que o Senhor fez isso, eu sei que o Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós, eu sei que o Senhor tem nos feito prosperar. Cantai, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Foi o Senhor, não fui eu. Não é minha força, não é minha família, não é o acaso. É um Deus todo-poderoso que tem velado pela minha vida, que tem velado pela minha família, que tem nos protegido, que tem nos amparado. Muitas lutas passamos, aflições pesadas, né, nos mais diversas situações, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E há de continuar nos ajudando. Ele prossegue no texto, no versículo 9, ele vai dizer, cantai, cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas. Quanto mais nós louvamos e quanto mais nós falamos das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, nós mesmos nos convencemos. Que Deus tremendo é esse? Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Quando nós cantamos as maravilhas de Deus, quando o nosso objetivo ao narrar, a cantar, tem por objetivo falar das maravilhas desse Deus. Ele prossegue dizendo, glorificai-vos no seu nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. E ele prossegue dizendo, buscai ao Senhor, buscai perpetuamente a sua presença. O coração de alguém grato é alguém que tem prazer de estar na presença de Deus. Quer ver alguém grato? Essa pessoa está buscando a presença de Deus. Essa pessoa tem sede de Deus. Essa pessoa tem sede de estar na casa de Deus. Ela tem sede de estar com os irmãos louvando e adorando. Não tem como ser grato e não sentir prazer de buscar a palavra de Deus. Ah, mas se eu não vim para a igreja, mas ele precisa ao menos ter sede de ler a palavra em casa. Se ele não pode vir à igreja, ele tem sede de ler a palavra em casa. Ele tem sede de fazer devocionais. Ele tem sede de cantar cânticos espirituais lá na casa dele, na casa dela, onde quer que esteja. Mas se na casa não há isso, e se não há aqui no grande grupo, tem alguma coisa de errado. Na verdade, se há apenas no grande grupo, tem alguma coisa de errado. Porque as expressões de gratidão não podem ocorrer apenas nesse grande grupo. É na minha casa, é no aconchego do meu lar, é quando eu fecho a porta do meu quarto, que eu mostro o que há no meu coração a Deus, se de fato a gratidão. Não é assim que ele vai dizer? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a teu Deus que está em secreto. E em secreto o teu Deus te responderá. Mas o Senhor nos convida, meus queridos, a buscar a Deus. É uma característica de quem é agradecido. É uma característica de alguém que entende de que o que tem, tudo que é e tudo que vier a ser
é fruto da misericórdia de Deus. Não tem como. Quem é agradecido de fato a Deus, quer saber das coisas de Deus, tem interesse pelas coisas de Deus, quer se achegar a Deus e tem interesse em buscar perpetuamente andar na presença de Deus. Se não há esse sentimento, não há gratidão a Deus. Não tem como. Não tem como. Você deseja, se você é agradecido a alguém, você tem vontade de estar perto daquela pessoa. Se você não é grato, você quer se afastar o mais rápido possível. Quanto mais distante, melhor. Não tem aquelas pessoas que infelizmente passam na nossa vida que a gente diz, rapaz, eu até perdoei, né? Mas é melhor manter distância. É melhor manter distância. Pela saúde emocional, é melhor manter distância. Não tem gente assim? Mas isso com Deus não tem como. Não tem como dizer que é grato a Deus, mas mantém distância. Quem é grato a Deus quer estar perto. Quem é grato a Deus precisa estar junto. Quem é grato a Deus de fato e verdade, tem prazer de estar na companhia de Deus e do povo de Deus. Agora, o povo de Deus é falho. O povo de Deus é imperfeito. Todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos. Imagina se toda a igreja fosse igual a você. Que igreja nós teríamos? Imagina aí. Se toda a igreja, se os irmãos que estão aqui nessa noite, se todo mundo pensasse e agisse igual a você, que igreja nós teríamos? Será que conseguimos, será que consegue sair um glória a Deus ou um misericórdia? Já pensou? Imagina. Imagina isso, todo mundo. Imagina aí, André. Todo mundo igual a mim ou igual a você. Que igreja nós teríamos? Será que a igreja estaria melhor do que está hoje? Ou ela não estaria melhor como está hoje? Imagina isso. Toda igreja fosse igual a você. Se toda igreja fosse igual ao pastor Márcio, que igreja nós teríamos? Se todo mundo fosse igual a Anne, que igreja nós teríamos? Agora imagina uma igreja só de Margarete. Imagina, a irmã Célia disse, meu Deus, que igreja, né? Imagina uma igreja só do irmão Clóvis. Não é verdade? Então, que o Senhor nos ajude dia após dia, a dizer, Senhor, eu quero buscar perpetuamente a Tua face. Eu quero estar prazer de estar na Tua presença. E que essa presença Sua na minha vida possa causar um impacto na vida das pessoas que estão ao meu redor. E que o Senhor me ajude, apesar das minhas falhas e imperfeições, procurar ser bênção na vida do meu irmão, e o meu irmão ter essa mesma consciência para ser bênção na minha vida. Porque se eu usar, né, a minha vida como padrão para os outros, só o sangue de Jesus na causa, não é assim? A maior parte seria reprovado diante de Deus. O padrão de vida que nós precisamos nos espelhar é o de Cristo. Ele é o patamar. Então, se eu não estou no patamar de Cristo, quem sou eu para julgar e apedrejar o meu irmão? Tiago, capítulo 4, verso do número 11. Há só um juiz que está pronto a julgar e a condenar. E a absolver. Quem és tu que julga o teu irmão? Então, todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos. E enquanto isso, precisamos buscar constantemente a presença de Deus. Mas ele diz no versículo 12 o seguinte: lembrai-vos das maravilhas que ele fez. Um coração grato é um coração que não se esquece de tudo quanto Deus já fez. Se esqueça não. Como é triste quando as pessoas se esquecem daquilo que Deus já fez. Você já fez um bem a uma pessoa? Você já foi bênção na vida de alguém? E em troca, né, recebeu a ingratidão, o esquecimento, alguma coisa desse tipo? Se isso aconteceu alguma vez na sua vida, como você se sentiu?
Qual foi a sensação que surgiu na tua alma diante disso? Mas diante dessa realidade, imagina como é que Deus não se sente. Porque, primeiro, que ninguém fez mais por nós do que Deus. Né? Ninguém fez mais por nós do que Deus. Deus, ele nos ampara, Deus, ele nos sustenta. Deus, ninguém faz. Por mais que outra pessoa possa ter me ajudado, por mais que ela possa ter me amparado, por mais que ela possa ter me ajudado numa situação difícil, por mais que ela tenha me livrado de uma situação financeira terrível, por mais que ela tenha me socorrido num momento de dificuldade financeira, emocional, problema de saúde, crise conjugal, por mais que a pessoa tenha me ajudado, por mais que a pessoa tenha feito, não tem como comparar ao que Deus fez por nós. Não tem. Então, se nós que somos seres humanos, quando alguém age de maneira ingrata para conosco, mexe com o nosso coração, a gente fica triste e às vezes até revoltado. Poxa, mas eu fiz tanto, eu agi de uma maneira tão legal com aquela pessoa, com o meu amigo da faculdade, com o meu amigo do colégio, com o meu funcionário, com o meu patrão, e poxa, ele está agindo assim. Mas e Deus, que nos fez só o bem, ao ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso favor? Então, nós precisamos urgentemente dizer: Senhor, como eu sou grato por tudo que o Senhor fez. Como eu sou grato. Antes de fazer uma lista de pedidos daquilo que você deseja, liste o que você já recebeu, para ver se você não tem mais razão para agradecer do que razão para pedir. Lembre-se que o seu saldo, o seu saldo devedor com Deus, ele está incalculável, não tem como não. Ele só deu até agora. Ele só deu. Mas, pastor, de vez em quando eu faço alguma coisa boa para Deus. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos: por mais que você possa fazer para Deus, ele vai dizer, por mais que eu possa fazer algo para Deus, ainda assim, eu serei um eterno devedor. Um eterno devedor. Porque ele me deu uma família, ele me deu a oportunidade de ser mãe, de gerar uma criança no meu ventre, de colocar uma criança no mundo, de vê-lo crescer, andar, falar. Ele me deu a oportunidade de conquistar, de avançar, de sair da minha zona de conforto e avançar, de sair da situação difícil da minha vida e poder dar voos totalmente diferentes daquilo que se imaginava pela situação financeira, econômica e social em que nós somos acostumados a viver. Boa parte da igreja aqui viveu essa realidade de comunidade. Que haja sentimento de gratidão, dizendo: Senhor, ai de nós, se o Senhor não tivesse entrado na nossa história, mudado a nossa vida e tivesse dado um outro rumo à nossa trajetória. Por isso que nós só temos a agradecer. Cante louvores, renda louvores a Ele, faça conhecidas as pessoas de que foi o Senhor quem fez isso. Não foi minha capacidade, foi Ele. Cante das suas maravilhas, narre as suas maravilhas, busque todos os dias, em casa, busque em todas as oportunidades que tiverem. Quando as igrejas estiverem abertas, não perca a oportunidade em casa. Venha cultuar. Se não for aqui, aqueles que são daqui, mas procure uma igreja próxima da sua casa. Mas não fique em casa, se alimentando com aquilo que é produto podre que lança dentro da nossa sala, boa parte daquilo que é lançado dentro da nossa sala, promovendo e ajudando a promover tudo aquilo que denigre a família, a moral e os bons costumes. Mas vem louvar e exaltar, seja aqui ou onde for, mas saia da sua casa para dizer: eu não consigo guardar só para mim, eu preciso dizer que Ele fez, faz e ainda fará maravilhas. Por isso, somos gratos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, bendizemos ao Teu santo nome, pois entendemos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas.
Te pedimos que o Senhor esteja nos perdoando dia após dia, ó Deus, nas vezes que temos falhado na tentativa de mostrarmos a nossa gratidão, a nossa lealdade e o nosso temor a Ti. Te pedimos que o Senhor esteja perdoando as nossas falhas, ajudando dia após dia a reconhecer a Tua soberania sobre as nossas vidas e a Tua bondade em cada detalhe do nosso viver, em cada bênção recebida, em cada graça alcançada, que venhamos ser sinceros e humildes para reconhecer que é o Senhor quem tem feito isso nas nossas vidas e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Que o Senhor não nos permita, ó Deus, viver nesse mundo com um coração ingrato, que não reconheça a Tua bondade e a Tua fidelidade sobre nós, mas que esse sentimento de gratidão possa ser expresso, não apenas através de melodias, de canções, não apenas através dos lábios, mas através de atitudes reais e concretas. Em o nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, desde agora como para todo sempre. Amém, amém e amém.